Oi gente, meu nome é Caroline, eu sou aluna do 7º período do curso de turismo da Universidade Rural e hoje eu vim apresentar para vocês o Rio de Janeiro de um jeito um pouco diferente. Através de um tour virtual eu quero que vocês conheçam a história do Rio de Janeiro pelos olhos das testemunhas de anos de processos de mudança que a cidade passou. Eu vou apresentar para vocês hoje os bares históricos do Rio de Janeiro, os bares que presenciaram todos esses, em mais de 100 anos, todos esses processos de mudança que a cidade passou e os moradores da cidade também. Então vamos começar. O nosso primeiro destino é o Bar do Luiz, que ele fica aqui perto do Gabinete Português de Leitura, perto da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. O Bar do Luiz ele foi originalmente fundado em 1887, só que ele era na Rua da Assembleia, número 102. Atualmente ele está aqui na Rua da Carioca 39. Originalmente o Bar do Luiz tinha o nome de Zum-Islausch, não sei falar alemão, mas ele tinha esse nome porque o dono dele era alemão e o bar é de origem alemã, né? Todo o conceito do bar é de origem alemã. Ele tinha esse nome porque fazia referência ao formato da primeira fundação do bar, que era um prédio em forma de tripa. Então, por isso ele ganhou esse nome. É importante a gente falar do Bar do Luiz, porque, assim como a cidade do Rio de Janeiro, ele passou por diversos processos de mudança, mudou de nome, mudou de dono. E durante todos esses eventos que aconteceram na cidade do Rio de Janeiro, o bar também estava se adaptando, também estava mudando. Ele foi tombado, esse lugar aí que ele tá, na Carioca, e toda a sua estrutura, foi tombada como patrimônio histórico-cultural do Rio de Janeiro em 1985. Como eu disse, ele é um bar alemão e ele traz um pouquinho da cultura alemã para o Rio de Janeiro, né, para a cidade carioca. Então, o que é mais atrativo dele, além dos petiscos tipicamente alemães, é o chopp. Ele é muito conhecido pelo chopp. E ele só vende produtos Brahma. Desde a sua fundação, ele só vende produtos Brahma. Ele é ponto de encontro de diversos perfis sociais, diversos tipos de pessoas, diversas classes da cidade carioca frequentam o Bar do Luiz. E como eu disse, ele passou por diversos processos, né? Ele também, em algum momento, ele teve o nome de Bar do Adolfo, que era durante a Segunda Guerra. Mas era Bar do Adolfo porque o dono da época era Adolfo. Só que é até uma curiosidade que esse bar ele sofreu retaliação, né, por ter o nome de Bar do Adolfo em plena Segunda Guerra Mundial. E ele mudou de nome porque em 1915 saiu uma lei que proibia que bares cariocas tivessem nomes estrangeiros. Então de Zum-Islausch ele passou para Bar do Adolfo. E aí ele sofreu retaliações. Um grupo de estudantes do bar do Colégio Pedro II tentou jogar pedra no bar. Só que quem impediu foi o compositor Ari Barroso. Ele estava tomando um chopp no local, viu o que estava acontecendo, né? E explicou para os alunos do Pedro II por que era Bar do Adolfo. Esse bar é tão importante para as pessoas que frequentam, tão importante para cidade carioca mesmo, que ele chegou a ter uma manifestação, né? Ele foi salvo do fechamento por uma chefe que frequentava o estabelecimento. Por meio de uma campanha no Facebook, ela impediu que o bar fosse fechado, né? E os funcionários também são históricos, eles contam com um funcionário desde os anos 70 que estão lá, né? Ele também já teve como funcionário uma cachorrinha, que era vigilante noturna do bar. E também já foi palco de peças. 6 cadeiras do bar já foram cenário de uma peça de teatro. Bonitinha, mas ordinária, do Nelson Rodrigues, em 2015.
Infelizmente a gente não consegue entrar no Bar do Luiz, né? Mas vamos pro próximo. O próximo bar é o Nova Capela, tá? Fica aqui perto da Catedral Metropolitana. São todos no centro do Rio, todos bem próximos um do outro. Aqui é a fachada do Nova Capela. E assim como o Bar do Luiz, o Nova Capela também passou por diversos processos de mudança juntamente com a cidade carioca. O Nova Capela era um bar chamado Capela, que era numa igreja no Largo da Lapa. Era uma igreja, essa igreja virou um bar. E aí o nome era Capela. Só que essa igreja sofreu um incêndio, né? Foi inaugurada em 1903 e foi destruído em um incêndio. Em 1967, ele passou para esse lugar que ele está até hoje, na Avenida Mendes Sá 96, né? E ele virou o ponto de encontro pioneiro da boemia. Pode-se dizer que a boemia carioca começou no Nova Capela. Ele mantém até hoje, aqui é a entrada, ele mantém até hoje lembranças do primeiro Capela, do primeiro bar, como esse altar aqui é o interior do bar, tá? Aqui a gente tem alguns marcos, né, que o restaurante atingiu, e aí eles colocam algumas coisas da história do bar. Deixa eu ver se consigo aproximar um pouco aqui. E aqui eu quero mostrar as lembranças que tem no primeiro Capela, né? Que é esse altar aqui. Esse altar aqui é o mesmo que tinha na igreja. Eles mantiveram no primeiro Capela e depois do incêndio eles passaram pro novo Capela, né? Então, isso aqui tudo era da construção original. E o Nova Capela era local de encontro de diversos jornalistas, intelectuais, escritores, músicos. E em 1980 ele era o ponto mais badalado da Lapa. E em 2011 teve uma ação da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde tombou diversos bares, incluindo Nova Capela, como patrimônio cultural da cidade do Rio. O estabelecimento de origem portuguesa, né? E seus pratos são bem exóticos. Os que chamam mais atenção são o cabrito assado com arroz de brócolis e o javali, que até hoje atrai diversos clientes, atrás dessa coisa mais exótica, né? Aí aqui tá ele por dentro. O nosso próximo é a Casa Paladino, que fica aqui perto do Pedro II, perto da Matriz Santa Rita. E esse é interessante porque, diferente dos outros que começaram em um lugar e passaram para outro, o Casa Paladino está desde o início nessa mesma construção. E não só está na mesma construção, como ele mantém a sua decoração. Aqui é a fachada. Aqui é a fachada na Uruguaiana 224. Fica bem perto da estação. Fica a 4 minutos a pé da estação Uruguaiana. Bem pertinho mesmo, então é de fácil acesso. E ele mantém até hoje a decoração. A decoração de quando inaugurou, né? De 1906.
Ela contou com diferentes administrações desde 1978, mas mantiveram esse aspecto de mercearia antiga, que no início do século eles mantiveram exatamente esse mesmo aspecto. E aqui é a parte da mercearia. A parte da mercearia aqui, ó. Toda essa vidraçaria, tudo isso aqui é em madeira mesmo, é madeira antiga. E eles preservam desde a inauguração. Então isso aqui é tudo preservado. Tá? É tudo preservado isso. Os pratos também são tradicionais, as cristaleiras são tudo originais. Todas relíquias, né? Antiguidades mesmo. E o lugar ele promove uma viagem de volta ao passado, porque você entra aqui e você vê o que era mesmo em 1906. Então é como se o tempo aqui dentro não tivesse passado. Inclusive tem um relógio que funciona desde 1906, cravado na estante. Não sei se vou conseguir mostrar aqui, mas tem um relógio e ele funciona até hoje. Desde 1906 ele está cravado na estante e funciona até hoje. O cardápio do bar, ele transborda a tradição. Aqui é outra entrada, né? A entrada do bar, que a mercearia estava ali. Aqui é a entrada do bar. Ele transborda a tradição, né? O prato-chefe são as omeletes e os sanduíches. As omeletes são 24 opções. São 24 opções, né? O mais vendido do sanduíche é o sanduíche triplo com provolone, ovo, presunto no pão francês. E o preço também é bem acessível. O preço dos sanduíches são R$10. As omeletes estão em torno de 24, né? E são as mais tradicionais, de bacalhau e de camarão. E aí eles também trouxeram agora a novidade, para quem quer experimentar coisa nova, a omelete de provolone. O próximo é na Cinelândia, né? Lugar que todo mundo conhece bem, que é point de várias coisas, do teatro. Então tá perto aqui da Biblioteca Nacional. Ele é muito bem localizado, acho que pelo menos uma vez vocês devem ter passado por lá, quem é do Rio, né? Quem tá acostumado a frequentar o centro do Rio. Aqui o Amarelinho, que ele foi fundado em 1921. E na época, até uma curiosidade, a Cinelândia era conhecida como Broadway brasileira, porque era ponto de encontro da elite carioca, né? Por causa dos teatros, dos cinemas, então era a Broadway brasileira. O Amarelinho, originalmente, ele foi fundado com o nome de Café Rivera, e a mudança foi dada por causa do prédio. O edifício é amarelo, então eles acharam que convinha melhor colocar o nome de Amarelinho para ter toda uma lógica. Aqui vou dar uma distância. O edifício é amarelo, por isso que colocaram o nome, mudaram de Café Rivera para Amarelinho. Amarelinho da Cinelândia. Dois personagens principais para a história do Amarelinho são os espanhóis Francisco Serrador, que foi um dos principais investidores do bar, né? E pela evolução da Cinelândia, ele investiu muito em teatro, investiu muito nos cinemas. E José Lourenço Lemos, que em 1970 se tornou sócio do Amarelinho. E é interessante porque ele era garçom e copeiro do bar, e depois de um tempo ele se tornou sócio. E o Amarelinho é importante num conceito geral para a história carioca, porque foi nas mesas do bar que foram discutidos temas importantes como a Semana de Arte Moderna, o início da Era Vargas, a fundação do Partido Comunista Nacional e os movimentos nacionalistas do Brasil, entre diversos outros assuntos que foram levantados enquanto estavam sentados na mesa do Amarelinho, né? Sem contar nos clientes ilustres que passaram pelo Amarelinho, como o Oscar Niemeyer,
Mário de Andrade, Joel Silveira, Vinícius de Moraes, entre outras pessoas muito importantes, não só para a história carioca, mas também como importante para a história no geral. O bar ele é reconhecido como retrato da cidade, né? Porque ele é divertido, ele é descontraído, tem bem cara de boteco mesmo, é bem localizado. O chopp gelado atrai diversos clientes, que dessa forma vai construindo memórias, né? Vai mantendo as que já existem e construindo memórias novas. Ele é tão importante para a história da cidade carioca, tão importante para o centro da cidade do Rio de Janeiro, que ele também foi tombado como patrimônio carioca, nessa mesma ação da prefeitura de 2011. Ele fica localizado na Praça Floriano 55B. O próximo destino é a Casa Vilarino, tá? Esse também a gente não vai conseguir entrar, mas o próximo destino é a Casa Vilarino. Ele foi fundado em 1953 e ele foi testemunha de diversos eventos importantes para a cidade carioca, como, por exemplo, o nascimento da Bossa Nova. Foi nas mesas do bar que se ouviu pela primeira vez o termo Bossa Nova, né? Que hoje é muito conhecido não só no Rio, como no Brasil inteiro. Na época da inauguração da Casa Vilarino, nos arredores era onde ficavam as grandes rádios, gravadoras, o que colaborou para que o estabelecimento se tornasse ponto de encontro dos grandes nomes da música, né? Como Ari Barroso, Elizabeth Cardoso, entre outros. E a Casa Vilarino é extremamente importante, eu quis trazer ele aqui, porque ele foi o lugar que o Tom Jobim e Vinícius de Moraes, em 1956, se encontraram pela primeira vez. E foi lá que eles fizeram a trilha sonora da peça Orfeu da Conceição. Então foi o primeiro ponto de encontro entre Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Mas a importância na música, na história da cidade, não para no encontro de grandes músicos. Como eu disse anteriormente, o estabelecimento ele afirma, né, por funcionários e testemunhas, que ali foi a primeira vez que se ouviu o termo Bossa Nova, que estourou depois de alguns anos. O lugar é um misto de bar e delicatessen, onde podemos encontrar pratos, lanches, bebidas, comestíveis finos, nacionais e importados. Atualmente, devido à pandemia, o Casa Vilarino está fechado por dificuldades econômicas, mas pretende retornar às atividades logo depois que a economia melhorar um pouco, para não deixar que a história e a importância que ele tem se apague, né? Ele fica na Avenida Calógeras, número 6, bem no centro do Rio mesmo. E aí foi isso, né? Foram 5 bares que eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco da história, da importância, né? Porque é legal pensar que durante o processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, não só a cidade mudou, mas os lugares também mudaram. Os estabelecimentos foram testemunhas de vários acontecimentos históricos e, embora que eles tenham mudado sim, eles mantêm essa peculiaridade, né? Essa importância histórica, esse charme de antiguidade, né? Então eles são muito importantes para a cidade, tanto que todos que eu trouxe aqui são tombados como patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que depois de um momento que acabe essa pandemia, vocês possam visitar o bar e os bares e conhecerem um pouco mais da história do Rio de Janeiro, presenciando aí, sentando em mesas onde Tom Jobim e Vinícius de Moraes sentaram, onde a Elizabeth Cardoso sentava. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e tenham ficado com vontade de visitar.